Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Está escrito: Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem as profundidades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, estamos perante a Tua face, Senhor, agradecido, porque o Senhor é bom. Um dia se passou, a noite é chegado, e agora juntos, reunidos aqui, ó Pai, parte da Tua igreja, para prestar uma adoração ao Senhor. Ó Deus amado, receba a nossa adoração nessa noite, abençoando, nos perdoando, nos consolando, nos confortando e falando conosco através da Sua palavra. Abençoa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra em Tuas mãos. Ó Deus, peça nessa noite se eu possa estar, meu Deus, curando também enfermo. Ó Pai amado, renovando a Tua igreja, dando a alegria da salvação a todos, e que todos sintam a presença gloriosa do Senhor. Que haja batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual. Meu Deus, abençoa todos nós, entregamos nas Tuas mãos os passos da Tua igreja, a direção da Tua igreja. Seja, ó Pai Santo, das mãos do Senhor, e que o Senhor possa nos proteger em tudo, ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui, né, irmãos, para juntos aprendermos a palavra de Deus, para juntos estarmos reunidos em comunhão e em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas com medo, talvez, da chuva, algumas cidades chovendo muito forte. E alguém disse: Rio Verde deve estar uma chuva, porque eu olhei para Rio Verde, para o lado de Rio Verde. Falei, não, tá bem, mas vai chover. Vai continuar chovendo, mas não aquela chuva que em algumas cidades parece que hoje estava bem forte. Mas graças a Deus, mesmo aparente chuva, o aparente temporal, não impediu de que você viesse aqui na casa do Senhor. E você está aqui nesta noite, e nós estamos juntos para adorarmos, para bendizermos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nesta oportunidade reunidos em um culto denominado culto da família, culto de ensino da palavra de Deus. E eu disse que nós estaríamos falando, talvez por uma ou duas, dependendo da necessidade, sobre alguns assuntos que interessam a todos nós. E nós falamos há dias atrás sobre a diferença de ser dono e ser
Quem lembra? A diferença de ser dono ou mordomo. Então, quando nós somos constituídos, né, quando nós entendemos que somos mordomos, nós temos que cuidar bem, com muito capricho, daquilo que foi colocado em nossas mãos. E falamos de algumas coisas que o dono nos entregou, porque todas as coisas pertencem a Deus, tudo pertence a Ele, o universo pertence a Ele, a igreja pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele, o nosso tempo pertence a Ele, e nós fomos colocados para cuidar bem de tudo aquilo que Ele deixou à nossa disposição, dando-nos liberdade acima de tudo para cuidarmos. E quando fazemos assim, temos que fazer bem feito, para que quando o dono chegar e for prestar conta, ele vai dar a nota, né? Nós podemos receber um elogio, né, pastor Hermógenes? Como também podemos receber uma repreensão. Então nós falamos de algumas coisas, e dentre elas nós queremos falar também, e talvez darmos início para falarmos também sobre a nossa vida financeira. Eu creio que é um assunto para alguns com muita dificuldade. Muitos têm muita dificuldade para falar, ou até mesmo para ouvir falar sobre esse assunto, quando se refere à parte financeira, sobre dízimos, ofertas. Então, muitos têm dificuldade, alguns para ouvir, aceitar, e outros até para falar, porque é até uma cultura, infelizmente, até podemos dizer assim, do nosso meio, uma cultura que nós às vezes criamos, né, até por ver muitas pessoas explorando a fé, até por vermos pessoas que usam a palavra de Deus, explorando a fé das pessoas, né, fazendo uma negociata, muitas vezes mercantilizando a fé das pessoas, e a gente muitas vezes retrai. Mas a Bíblia, ela fala muito mais, né, sobre oferta, sobre dízimo, do que muitos outros assuntos. E muitas vezes nós temos um temor, justamente porque tem pessoas que exploram a fé, tem pessoas que distorcem a palavra, tem pessoas que usam a palavra para benefício próprio, e nós muitas vezes ficamos retraídos por isso. Mas nós podemos levantar a cabeça, podemos falar, de cabeça erguida, porque louvado seja o nome do Senhor. A Assembleia de Deus nasceu, cresceu, e nós temos visto a maneira como a Assembleia de Deus vem sido conduzida ao longo de mais de 100 anos nesse Brasil. E o que nós temos visto são homens, mulheres de Deus, que não, pelo menos na sua grande maioria, não tem o interesse de mercantilizar, de usar, de abusar. Porque, irmãos, se nós, ou eu aqui na posição como estou aqui hoje, com o microfone na mão, com a oportunidade de falar, dependendo daquilo que eu falar, até usando a palavra, pastor Jonas? Até usando a palavra, de repente eu posso comover alguém, como nós vemos por diversas vezes, pessoas que exploram
e usam a palavra, e daqui a pouco eles já estão tirando proveito próprio, né? Não pensando no reino de Deus, mas pensando em si próprio, em benefício próprio. E a gente vê muitas vezes tais pessoas fazendo assim. Mas louvado seja Deus, Deus tem guardado até aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa denominação, como outras também, que são igrejas sérias, né, homens sérios. Então nós podemos falar a respeito de qualquer assunto que nós não temos de que se envergonhar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Hebreus, no capítulo 11. Versículos do 1 até o 3. Se alguém já encontrou, tiver com a voz bem firme aí, quiser ler bem forte, pode fazer, pode ler. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que se vê. E foi pela fé que nossos antepassados creram, e por causa da fé nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra. Se nós não tivéssemos fé, nós não acreditaríamos, não parei, mas o mundo foi formado através de uma palavra. Então nós já podemos entender que a fé, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Fé é o meio indispensável para nos relacionarmos com Jesus e com nosso Pai, o nosso Criador. Certamente só conseguiremos obedecer a Deus e guardar seus princípios, mandamentos, estatutos, se em nós existir fé. Teria como nós agradarmos a Deus? Teria como nós acreditarmos em tudo que nós acreditamos, se não for pela fé? É impossível. Então, é o princípio, básico para nós cristãos crermos, e nós cremos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante, muitas pessoas questionam os crentes. Quem sabe você foi questionado várias vezes: você acredita mesmo na Bíblia? Você acredita nisso mesmo? Algumas pessoas até tratam-se de uma forma pejorativa. Você acredita nesse livro aí? Foi o homem que escreveu. Foram homens que escreveram, mas foram inspirados por Deus. Então eu acredito, eu tenho fé. E muitas vezes alguém quer distorcer. Eu já contei isso uma certa vez para os irmãos. Eu fazendo faculdade, um professor ateu, assim,
tem pessoas que falam que são ateus, mas na mesma hora que eles são ateus, eles já defendem uma tese, que aí você fala, peraí, mas você é ateu ou não? Mas eles acreditam da forma dele. Ele quis desclassificar, desmerecer a pessoa de Jesus Cristo. E nos indicou um filme, era mais ou menos um filme, como é que fala? Meu Deus. Está aqui o nome, não sai. Não é um filme, é um... Como é que é? Gente do céu. Um documentário. Documentário. Eles fizeram um documentário, muito bem feito, por sinal, muito interessante, porque eles levam primeiro você acreditar que o Pentágono, por exemplo, foi invadido porque alguém que queria fazê-lo, ou que fez, foi feito, e naquele documentário eles mostram que os Estados Unidos, que ajeitou tudo, estava por trás daquele negócio, e os irmãos sabem a segurança que né? Mas eles, por assim, tentarem, mas na verdade eles não queriam isso. Depois nós entendemos qual que era o objetivo deles. E eles, naquele documentário, eles provam por A mais B que as torres gêmeas foram atingidas com consentimento do próprio Estados Unidos. E eles dão assim até, para a gente falar isso aqui agora, é um absurdo, não é? Mas quando você vê o documentário, você assiste e eles mostram detalhes. Como que uma pessoa, em meio a tantos escombros ali, foi encontrado um passaporte lá no meio de tanto escombro ali, de tanta destruição, destroços. Aí eles mostram um passaporte. Aí você fala, peraí, mas acharam esse passaporte? Aí você já começa a pensar, não, então realmente tinha alguma coisa por trás. E são várias outras situações que eles mostram. Aí depois vem, por isso, irmãos, nós temos que orar muito pelos nossos jovens, pelas pessoas que frequentam as escolas, as faculdades, principalmente a faculdade, porque uma grande parte dos professores não tem princípios cristãos, e eles ali, eles estudam, eles muitas vezes provocam até as pessoas a desistirem da fé, e naquele momento, em um dado momento, eles começam a dizer, a falar contra a pessoa de Jesus Cristo, dando alguns detalhes também, e trazendo algumas informações. Aí a pessoa fala assim, mas aquela informação que eu assisti, sobre as torres gêmeas, sobre o Pentágono e tal, realmente eles fizeram certo. Então, a descoberta foi também que Jesus foi assim, como o professor disse, foi um cara qualquer que esteve aqui, e aí depois nós reunimos em sala de aula, para cada um comentar o que ele tinha achado do filme. Irmãos, a maioria estavam concordando com o professor, que realmente Jesus, assim, foi um cara inteligente, que passou por aqui, e quando me perguntou, eu disse, olha, professor, eu vi atentamente, até a forma com que o documentário quer desmerecer e quer tirar, talvez, do nosso coração, algo que eu particularmente já está aqui, eu creio, eu nasci no berço evangélico, e eu acredito, eu tenho tanta fé. Então o senhor pode falar o que o senhor quiser aqui, eu posso assistir qualquer tipo de documentário, que aquilo que está no meu coração, nenhum documentário, e nem as suas palavras, por sinal, eu disse, olha professor, eu pude aprender muito com o senhor, mas infelizmente hoje, eu não estou podendo aprender, e não quero aprender, e eu queria até dar um conselho para os meus colegas, que não atentasse para o que o senhor está querendo colocar na nossa mente. Aí eu disse,
Porque Jesus, eu falei, o senhor não acreditou, eu não acredito em Sócrates, em tantos outros filósofos, que ele disse que Jesus também era um filósofo, né? Ele disse, claro, falei, da mesma forma que o senhor acredita neles, eu acredito em Jesus, só que eu acredito de uma forma diferente. E todos esses que você citou aí, todos eles já morreram, como Jesus também morreu, só que tem uma diferença. Eles morreram, estão sepultados, e Jesus morreu e ele ressuscitou, e eu não posso vê-lo aqui, mas eu sinto ele, eu tenho fé que ele existe e que ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é a fé que nós temos. Então ninguém tira isso do nosso coração, porque nós acreditamos, nós temos uma fé muito grande. Então é isso que move, que nos conduz, né, para termos a nossa vida e podermos agradar ao Senhor. A fé é a força e o alimento na caminhada do homem. Assim, cuida de si, das coisas de Deus e do seu plano. Com a fé, cresce, acredita e confia nas obras do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Por que estou falando de fé? Porque, irmãos, para sermos dizimistas, também precisamos ter fé. É uma questão de fé. Amém? Eu não quero constranger ninguém, mas eu poderia perguntar aqui, quantos aqui são dizimistas? Não precisa responder, não precisa levantar a mão, não precisa, mas responda para si mesmo. Você é dizimista porque você é obrigado a dizimar, ou você é um dizimista porque você tem fé? Você é uma pessoa que sabe que você precisa estar envolvido no reino de Deus, e quando você devolve aquilo que não é seu, aquilo que já é de Deus, você tem fé que você está fazendo algo, não por obrigação, mas por gratidão em primeiro lugar, por fé, sabendo que o reino de Deus necessita, que você é um participante do reino, e que nós fomos chamados para boas obras também, e nós estamos fazendo isto, entregando aquilo que não é nosso. E tem pessoas que não fazem isto, outros fazem por obrigação, outros fazem porque senão ele não vai ter talvez a promoção que ele sonha no sentido ministerial, não é verdade? Mas nós temos que entender que dízimo é uma questão, em primeiro lugar, de fé. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. Mantimento aonde? Na casa do tesouro, a igreja. Nós temos que pregar a palavra. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão ouvir se não tem quem vai pregar a palavra? Então tudo isso, nós sabemos que somos participantes do reino de Deus, e temos que fazer para que a obra do Senhor, que o celeiro esteja cheio, e para que possamos também, como igreja, fazermos as obras sociais, para prestarmos, toda uma logística na evangelização. Então, o dízimo é a devolução a Deus daquilo que já é de Deus, e para fazermos isso temos que ter fé. Irmãos, eu observo, porque você entregar o dízimo de um salário mínimo, quanto que é o salário mínimo hoje? 700? 788. Você entregar R$78, R$78, né? Agora, irmãos, entregar um dízimo de R$1 milhão,
Peraí, mas é questão de fé. É saber que Ele está aqui. Porque quem é fiel? No pouco, no muito, te colocarei. Não é verdade? Então assim, parece que... aí tem aqueles também que, porque é pouquinho também, falam, não vou ser fiel não. Irmãos, olha, pode ver, pode olhar para a vida daquelas pessoas que são abençoadas, né, em todos os sentidos, desde pequeno. Você ganha R$ 5 de presente, de oferta de alguém. A criança já começa, não, esse aqui é do Senhor. E o dízimo é a devolução a Deus daquilo que já é de Deus. Dízimo, meus queridos irmãos, não é imposto. Dízimo não é uma taxa obrigatória. Dízimo não é um pagamento de uma contribuição. Porque Deus, o nosso Pai, Ele não precisa desse tipo de coisa. Mas o que Ele quer ver em nós? O que Ele quer ver em nós? A disposição. É a nossa fé. Como o dízimo é a devolução a Deus do que é de Deus. Deixa eu, assim bem rusticamente, não pensei nisso não, mas veio aqui na minha mente agora. O que eu tenho aqui? O que é meu, sim, no sentido, para nós ilustrarmos aqui. Eu estava, agora veio o meu pensamento aqui. Eu tenho aqui uns trocados aqui no bolso, é só para me ilustrar aqui, para nós ficarmos aqui. Vou pegar os meus R$ 2. É meu, né, irmãos? 2, 4, 6, 8, 10. Deu certinho aqui, ó. Ó, Chiquinho, vem aqui. Esse dinheiro aqui é meu. Eu tenho muito, tá vendo, irmãos? Tem muito, não tem? Mas o irmão Chiquinho, cavanhaque, né, irmãos? Deu tempo de fazer, não? Bonitinho, né? Eu vou dar aqui para o irmão Chiquinho, R$ 10. Aqui, é seu. Obrigado. Deus abençoe. Ganhou R$ 10. Aí, ó, posso ir embora? Pode ir, fica à vontade. Só que eu estou dando aquilo que é meu para ele. Automaticamente, eu já deveria devolver aquilo que, dos 10, apenas R$ 1. Ia trocar? Então troca lá e me devolve. Devolve, eu já te pedi. Devolve aquilo que é meu, né? Interessante que às vezes, irmãos, o tanto que é bom assim. Nós estamos aqui, muito simples, até uma ilustração que eu nem pensei. Mas assim, foi até bom que deu até uma... Não, calma aí. Não, é sobre dízimo. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Eu vou falar de oferta depois, né? Mas assim, interessante, irmãos. Até veio aqui. Eu entreguei R$ 10 para o irmão Chiquinho. Aí ele falou assim, não, eu ia devolver. Calma, tudo tem hora certa, agora não é hora. Você tinha que ter devolvido na hora, né? Brincadeira, viu, irmão? Mas achei interessante aqui, a gente vai falando e vem revelação? Não é revelação, é uma inspiração, né? Mas então, ele disse, olha, eu ia devolver depois, porque eu ia trocar, não tinha trocado, porque eu dei 5 notas de 2, não é verdade? Então, irmãos, entenderam? Aí, às vezes, nós, como seres humanos, aí tá bom, aí depois ele vai, esquece, gasta, porque R$ 10, é só R$ 10, é o que tem que passar o mês, né? Mas é meu, eu dei para ele está apenas devolvendo aquilo que é meu, uma parte, apenas 10% daquilo que eu entreguei para ele. Então, por isso que nós falamos sobre o mordomo. Então, nada é nosso. Tem gente que pensa, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, a minha fazenda, a minha família, os meus negócios. Olha, irmão, consciente-se de uma coisa: você não tem nada, nós não temos nada, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Ele dá, Ele tira, né? A hora que Ele quer. Então, você vai me devolver tudo, tá? É só uma ilustração, viu? Ele vai me devolver R$ 1. Não é uma taxa obrigatória, mas ele fazendo de coração.
Aí eu, como dono do dinheiro, falei, rapaz, ele foi tão sincero, eu não preciso disso aqui, eu tenho mais aqui, ó. R$10 não é. Eu estou me colocando, irmãos, com todo temor, né? Só assim, no lugar de dono, né? Como se fosse Deus. Aí eu tenho mais aqui, eu tenho mais 50 aqui. Esse R$1 não vai fazer diferença para mim. Mas para ele que ganha os R$10 e devolveu o que é meu, né? Para ele, são R$9 que ele tem que passar o mês, tem que fazer a feirinha da casa. Aí eu falo, olha, que coração ele, o amor dele não está no dinheiro. Aí eu, como dono, falo, rapaz, ele foi tão sincero. Aí eu falo, rapaz, é o seguinte, você foi sincero, eu tenho mais aqui, meu celeiro é grande. Ó, de 50 não, vou te dar de 5. Ele queria de 50, tá vendo? Não contenta com o que o dono dá para ele. Mas aí é a bênção de Deus que não traz dores, porque tem muitas coisas que você até é próspero, é abençoado, mas acrescenta dor. Mas quando Deus faz, quando Deus dá, não te acrescenta dores. Agora, vamos a outra situação. Dá meu dinheiro. Para aí, fica aqui. Eu vou dar os R$10 para o irmão Chiquinho. Aqui tem quanto? Eu tenho 11? Você me deu 1? Então faz de conta que tem os 10. Aí ele vai embora. Vai embora, vai gastar seu dinheiro. Ô, irmão Diogo, vai lá. Sem ele ver, deixa exposto aí, porque... Aí vai o migrador. Ô, migradorzinho, tá gordo, hein? Vai o devorador, vai, ó, toma dele aí, vai. Não é tudo não, migrador. O migrador vai tomando de pouquinho, né? Cadê o devorador? Vamos, Vamberto, vai lá. Você é bom para ensinar? Você gosta de ensinar muito de Jesus Cristo, mas agora você vai ser o migrador, o cortador, né? Só que ele não vem assim não, meu irmão. Se vier assim, ninguém ficava... Mas ele vem sorrateiramente, o cortador, o migrador. Aí a bênção de Deus também, ele está... Porque alguém diz que o dízimo é a bênção, né? Como que eu disse? É o objeto. E a oferta é o seguro total, né? Porque as duas coisas andam juntas. Depois nós vamos falar sobre oferta também. Então, aí vem o Chiquinho, que além do migrador, cortador, que é a farmácia dele, que os R$10 que ele não entregou, R$1 que ele não entregou para o dono, não devolveu, que é uma questão de fé, que Deus, né, deixou para que ele pudesse fazer isso, agir assim. Aí a farmácia ele não vai gastar somente o R$1 que ele não devolveu. De repente o migrador chegou lá, pegou R$1. Aí vem um acidente. Não estou aqui dizendo que isso, eu estou dando só exemplo, tá, irmãos? Tem gente que vai pensar, o pastor, se eu não der dízimo eu vou morrer. Não é isso não. Deus faz, é Ele que define. Mas muitas vezes acontece assim. Aí daqui a pouco ele não tem condição de se manter, porque o cortador, o migrador, levou tudo. Mas a Bíblia diz: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento. Depois tem algo assim, fazei o quê? Fazei o quê, irmãos? Prova, se eu não abrir as janelas do céu. Foi ele que falou, foi o dono que falou: olha, ser fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar, e você pode fazer prova de mim. Eu vou abrir as janelas do céu. Olha, a sua casa vai ser um lar feliz, abençoado, né? Irmãos, aí nós notamos quantas pessoas que ganham bem, que tem salário alto, mas ele não consegue prosperar na vida. A vida toda é na situação de dificuldade. E tem uma coisa que eu vou dizer: se você é infiel, você não consegue ser um bom administrador, porque você já começou na parte principal.
devendo a quem você não devia dever, né? Fraudando a quem você não devia fraudar, entendeu? Mas quando você é fiel, o Espírito Santo te ajuda, você vai fazer um negócio, é abençoado. Você passa um mês, e eu vou dizer para os irmãos, uma certa vez, eu entrei numa situação difícil, e eu fiz um propósito com Deus, de ser fiel a Deus, e existem momentos que Deus também, Ele testa a gente, e eu falei, mas depois que eu passei, fiz um propósito de ser fiel, porque eu também tenho um testemunho, de quando eu trabalho no Bradesco, meu pai sempre falava, sempre nos ensinou a ser dizimista, né? E ele perguntava, como é que estão os dízimos? Está certo com os seus dízimos? Com o seu dízimo? Estou. Mas na verdade, o meu dízimo ficava tudo ali naquele pit dog que tinha, quando eu saí do Bradesco, eu passava no pit dog. Aposto que foi até porque eu não era dizimista, que eu nunca vi vontade de comer x-salada daquele jeito. No fim do mês eu ia pagar minha conta lá, meu salário ia tudo. E eu engordei por causa daquele trem também. Mas ele sempre cobrando. Não, tá ok. Aí eu entregava um dia, aí apertava, aí gastava o pneu do carro, aí eu não tinha dinheiro para... Não, então depois, mês que vem, eu entrego o dízimo e, né? Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmão, que você faz? Oh, não deu... No mês que vem eu vou gastar aqui, mas no mês que vem... Então, o do Senhor não se mexe, não se toca, Ele é responsável para te abençoar. E aí, eu não estava sendo tão fiel. Irmãos, eu nunca trabalhei no caixa do Bradesco. O irmão Lúcio era meu colega, sabe disso. Tem outros irmãos que não lembro quem que trabalhava no banco na época também. Eu trabalhava no setor de cobrança. E aqui tinha a Citrasa, que eu jamais vou esquecer o número da conta da Citrasa, que era 1834/5, na agência 3290, Rio Verde, Goiás. E tinha também uma outra conta, 1834/5, que já está aí, em Santa Helena. A agência de Santa Helena era 32,89. E quando eu entrei para o setor, ele falava, vocês conferem o valor das duplicatas. A Citrasa vendia, era trator, colhedeira, essas coisas, né, irmão? Então não era pouco valor. Confere apenas o número da agência e o valor das duplicatas. E assim eu fazia, e eu caprichava, irmãos. Eu ficava no final de semana no banco trabalhando, que eu arrumei a ordem de pagamento lá, o setor, fiquei quase um ano arrumando. Quando eu terminei, me mandaram para essa sessão, para arrumar a sessão, eu fazia com o maior capricho, né? Só que eu não conferi. Veio errado da empresa. Ao invés de ser 32,89, veio 32,90, veio 32,89, a agência de Santa Helena, porque eles também tinham conta lá. Aí quando descobrimos, começou a vir os créditos em São Paulo, em onde que eles tinham, cair na conta, ao invés de cair na conta da agência 1834, na conta 1834/5 do Banco Bradesco de Rio Verde, caía no Banco de Santa Helena. E essas coisas geralmente não caem na conta de gente muito... E até mesmo quando Deus quer dar uma lição na gente, né? Aí descobrimos, eu fiz todo o trâmite que foi me passado, só que quando nós acordamos, que fomos a Santa Helena, pastor Jonas, ali na praça tinha um pessoal que vendia jornal em uma banca, uma família muito desestruturada, era um povo assim meio com... O povo não era muito, assim, gente boa não, segundo eles. Aí descobrimos, aí foi eu e o Martim, né? Falamos, vamos chegar lá na casa então, porque aí, para encurtar a conversa aqui, eu ganhava 480 mil cruzeiros, que era o salário, e a diferença que faltou lá na conta foi 3.500.000 reais. Então faz a conta no dia de hoje, né? E, não, então nós vamos lá e o rapaz, ligamos na agência, o rapaz da agência foi mandado embora para livrar todo mundo, eles despediram ele, que eu liguei, só que eu fazia tudo por telefone, olha, bloqueei o dinheiro aí na conta e tal. Aí quando o rapaz foi lá, falou, não, dinheiro na minha conta aí. Eu falei assim, apareceu um dinheiro aí. Aí falou, deve ser um dinheiro de uma lenha que mandaram de Mato Grosso para mim. O caboclo nunca cortou um graveto. Aí ele foi lá e sacou todo o dinheiro. Foi na época do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, essa miséria que tem no Brasil, e o primeiro Rock in Rio. Aí foi na casa da mãe dele, eu, Martim, o pessoal do Bradesco, para nós chegar lá e catar o que tinha lá, pelo menos para, né, livrar um pouco.
Aí eu falei assim, não, meu filho, foi para um tal de um Rock in Rio, ele arrumou um dinheiro aí. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, ó, eu pagando hotel 5 estrelas no mínimo para esse camarada lá, né? Ele falou, não, eu não sei nem onde ele arrumou esse dinheiro. Aí nós falamos, então, aí olhamos na casa dela, tinha uma TV colorada em cima de um caixote, que elas para ligar eles davam um murro nela lá, não tinha mais nada, o negócio foi então, voltei de cabeça baixa, aí o inspetor chegou e falou, não tem jeito, tem que pagar a conta. O que eu não paguei, irmãos, acho que até o que Deus somou que eu não ia pagar futuramente, não ia devolver, foi doído. 1 ano, aí eles dividiram, eu paguei, os funcionários fizeram um rateio lá, do juro, que a empresa não perdoou nem o juro, mas os 3,5 milhões eu tive que pagar. E eu não tive dúvida, foi a maior lição que eu tive, foi porque eu não era dizimista. Hoje, às vezes eu esqueço o carro, nós também temos que fazer a nossa parte, né, temos que cuidar, mas às vezes eu esqueço o carro com o vidro aberto, alguém fala, pô, mas... Eu falo, olha, eu não preocupo, porque eu sou dizimista, se Deus permitir é porque Ele sabe. Então, irmãos, eu tenho uma convicção, eu tenho fé, que o migrador, o devorador, não vai levar o que é meu, porque eu não fico com o que é de Deus, né? Aquilo que Deus entregou para mim. Então nós temos que ter essa consciência, temos que ter fé, para acreditar que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, nós, muitas vezes, vemos pessoas enganando, né? Não são fiéis no dízimo, e tem aqueles que tentam enganar até ele mesmo. A gente olha assim, que dízimo, irmão? O que significa dízimo? Quantos por cento? 10%. Tem gente aí, tem igreja fazendo até promoção, ó. Vamos, promoção do dízimo, 5%. Não, dízimo não tem. Então pode até dar um desconto, vamos dar um desconto, mas diz que a igreja está fazendo promoção. Ó, o negócio está apertado, vem para cá, que aqui tem promoção de dízimo. O dízimo aqui é 5%. Outros cobram, o dízimo é 20%. Nesse mês nós estamos apertados, o dízimo é 20%. Não, dízimo é 10%. Então, tem aqueles que tentam enganar a si mesmo, né? O camarada paga uma prestação de um carro, 0, uma prestação em faixa de 600, 800 reais. O camarada mora numa casa boa, talvez pague até o aluguel da casa boa, né? Sempre você encontra ele, irmão, tá num restaurante. Isso não é pecado não, irmãos. Aí você vai, principalmente obreiro, quando a gente vai observar, né? Quando a gente quer, porque não tem como você consagrar uma pessoa que ele não é fiel, né? Nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Então nós temos essa norma até para as pessoas estarem atentas. E principalmente nessa hora, aí você vai observar o camarada, porque ele quer que o nome dele saia lá, pastor Jonas. Ele coloca lá 50 reais, já está certo. Já sabe, 50 reais, eu já chego e já põe 50 reais lá na tesouraria. Aí a gente fica pensando, mas que milagre é esse, né? Um camarada com 50 reais dá conta de pagar uma prestação de um carro 0, morar numa casa boa. Irmãos, ele está enganando a quem? Porque isso não é para mim não. Se a pessoa pode chegar aqui com 1 milhão de reais e entregar um dízimo aqui, se para mim eu não tenho como fazer nada por ele. E se ele também se sonegar, se ele não quiser, eu também não tenho como puni-lo também não, irmãos. É ele e Deus é quem se encarrega, é ele que é justo. De repente eu vou olhar um lado, eu não conheço tudo, eu não conheço todas as coisas, né? Então tem pessoas que tentam enganar a si próprio, mas isso, irmãos, não é uma taxa, o IPVA do seu carro, você não entregar, não pagar, vai ser preso, multado. Não é isso, mas é uma questão de fé. Eu faço voluntariamente, eu faço por amor à obra de Deus, eu faço porque eu sei que a obra de Deus precisa. Deus não precisa do meu dinheiro, mas eu sou convertido, meu bolso é convertido, e eu estou aqui para ajudar o reino de Deus, cumprir todas as coisas, tudo aquilo que é de minha obrigação. Aí alguém pergunta assim, mas quem não entrega dízimo,
é salvo, e agora? Quem quer responder essa pergunta? Por isso que eu até deixei a oportunidade. Se alguém quiser fazer pergunta, ainda tem. Eu sei que muitas pessoas ficam com medo, achando que a gente vai... não é isso não, irmão. Às vezes tem dúvida. Eu já tive dúvida, que eu tive que procurar alguém para dirimir as minhas dúvidas quanto a isso. Então, o dízimo. Você que não entrega dízimo, você é salvo ou não? Tem uma resposta aqui. Irmãos, uma coisa eu posso afirmar: o salvo, o convertido, ele é dizimista fiel. Ah, mas implica na minha salvação? É salvo ou não é salvo? O salvo, ele é dizimista fiel, porque ele tem prazer em aplicar no reino de Deus, ele tem prazer em ver a obra crescendo, e ele sabe que ali ele está contribuindo para a evangelização, para a obra do Senhor seguir avante, e ele também não está tão preocupado se ele vai ter a recompensa. Ele já está fazendo isso porque ele já está agradecendo a Deus, porque Deus colocou tantas coisas à nossa disposição, para que nós pudéssemos cuidar, e a gente não paga imposto, por exemplo, do ar que respiramos, o oxigênio que Deus nos deu. Já pensou se fosse cobrado imposto? Você tem que entregar X, porque Deus estipulou uma taxa pelo oxigênio, pela sua vida, né? Pelo tempo que Deus te deu, para que você pudesse cuidar. Não, mas Deus quer saber se você é agradecido, se você é uma pessoa que tem fé, que você é uma pessoa que realmente tem o coração na obra. Então, meus irmãos, nós temos que falar, nós temos que ensinar, nós temos que despertar alguém, despertar aquelas pessoas que muitas vezes acham, né? Não, eu sou dono do meu nariz, eu é que mando e eu administro. E tem pessoas que querem administrar aquilo que não é dele. Hora outra, você vê pessoas que ele entrega o dízimo, mas ele quer saber qual é o destino que é o dízimo. Olha, eu vou entregar um dízimo aqui, mas tem que ser aplicado na construção tal, que lá é a minha igreja. Olha, eu vou entregar, mas tem que ser aplicado em tantas cestas básicas. Irmãos, a responsabilidade é da igreja, e nós temos responsabilidade diante de Deus. Agora, você entrega o seu dízimo. Se nós, a direção da igreja, eu como pastor, não administrar bem, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar da igreja, das pessoas responsáveis. Mas você fez a sua parte, você entregou. Esse dia uma pessoa preocupada, porque ela descobriu que o dízimo que ela entregava, mandava a pessoa trazer o dízimo, a pessoa não entregava. Olha, a sua parte você fez. Agora a pessoa que pegou, que não entregou, ela não entregava na igreja. Leva para mim, leva. Então por isso que é bom você trazer a casa, é você mesmo, né? Porque nem todos são de confiança, principalmente quando parte para essa área, né? Tem alguém que diz: maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia em si mesmo. Você não pode confiar nem em você mesmo, quanto mais em... Então assim, é só uma advertência. Então, a pessoa preocupada, mas ela fez, diante de Deus, ela entregou, ela estava fazendo a sua parte. Agora, ela descobrindo que isso estava acontecendo, logicamente já tem que mudar o seu posicionamento. Então, meus queridos irmãos, nós queremos continuar nesse assunto, porque o tempo já se foi, mas eu quero que os irmãos entendam, né? Nós estamos aqui, algumas pessoas têm dito: olha, mas não se fala. Por que não fala? Não, irmãos, às vezes nós falamos que, graças a Deus, a grande maioria, os irmãos, né, são dizimistas, mas há essa necessidade de nós alertarmos aqueles que não são dizimistas fiéis. Só para os irmãos terem uma ideia, está aqui o tesoureiro da igreja. Quantos por cento de dizimistas, em relação ao número de membros que são dizimistas fiéis hoje na igreja? Não, é mais. Quantos irmãos acham que ele falou aqui? Quantos por cento?
Hã? Irmãos, em torno de 30% são dizimistas fiéis. Tem aqueles que entregam dízimo, aí daqui 5 meses ele... Isso aí, Deus não faz nem conta dessa forma que você trata as coisas relacionadas ao reino de Deus. Eu conheço irmãos aqui, eu era criança, conheço irmãos aqui, estão aqui hoje, e não são poucos não, me lembro de quantos e quantos anos, mas eles são prósperos, eles são abençoados, eles têm uma vida, você olhar assim, não teve grandes oportunidades, mas ele tem uma vida, não vou dizer que causa inveja, mas uma vida tranquila hoje, filhos criados, formados, está bem, porque desde a sua juventude são dizimistas fiéis. Então precisamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. E quando eu disse sobre questão de perguntas, só para nós encerrarmos aqui, alguém me abordou, não quis falar aqui, mas nós estávamos lançando, falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida, um financiamento, por exemplo, eu tenho que entregar um dízimo de um financiamento? Aí alguém vai dizer, mas todo mundo sabe, mas era a dúvida que essa pessoa tinha. Eu falei, não, você não ganhou o financiamento, a não ser que você fez o financiamento, o banco pôs dinheiro na sua conta, aí a direção do banco liga e falou, houve aqui um sorteio, sei lá, um negócio, e você não precisa pagar as prestações mais não, se você ganhou aí, porque você, não é verdade? Aí você tem que dizimar naquilo ali. Agora, você financiou uma casa por 200 mil reais, talvez nem todos precisam de ouvir isso aqui, mas é uma dúvida que alguém me perguntou. Mas você financiou uma casa por 200 mil reais, antes de você pagar a primeira prestação, alguém chegou e falou, rapaz, eu queria comprar essa casa, você comprou? Eu falei, eu comprei. Nem te pergunta por quanto você comprou, fala, você quer vender? Quero. Quanto você quer? Eu quero 300 mil. 300 mil, rapaz, é o sonho, é essa casa, rapaz. Eu vou te dar 300 mil. Ele vendeu a casa por 300 mil, quanto que ele tem que dizimar? Sobre quanto? Ele ganhou, o banco emprestou 200 e ele vendeu a casa por 300. Quanto que ele ganhou? 100. Então ele vai dizimar sobre os 100 mil reais. É a renda, é aquilo que ele recebeu, o lucro, né? Ah, mas eu comprei um carro por 70 mil, eu tenho que dizimar? Não, irmão, você vai... Ah, mas eu vendi no outro dia, eu vendi o carro por 80, você vai dizimar sobre os 10. Então, irmãos, é muito simples, né? Mas é muito sério. Muitas pessoas, até eu não classifico como a pessoa não vai ser salvo porque não entrega o dízimo, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, tem gente que fala assim, é a raiz de todo mal. Tem que falar assim, o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal não, irmão. Quer ver o mal, fica sem dinheiro, né? Agora, o avarento, né? Aí já começa a entrar para outro caminho, né? O camarada que tem amor ali ao dinheiro ali, olha, ele faz qualquer coisa, ele mente, ele dá tomo nos outros, né? Então ele não é uma pessoa liberal quanto a isso. Eu conheço irmãos aqui, irmão, esse dia eu falei, a pessoa tem que ter muita fé, irmãos, para ser dizimista, porque, igual eu falei, às vezes a gente ganha pouco, é acostumado com muito dinheiro, aí você ganha 1.000, você dá 100 reais de oferta, ou no dízimo, parece que, agora imagine, irmão, o camarada entregar 500 mil, quem queria entregar 500 mil de dízimo todo mês aqui, irmão? Tem muitos que não queriam, não, eu queria, irmão, porque eu estaria ganhando quanto? 5 mil, né? Diga, irmão. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, Provérbios capítulo 3 e 9.
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É aquilo, né? Rendeu 10, é 1. Honrar ao Senhor. Então, irmãos, aí é questão de fé. Um casal, ambos ganhavam bem e eram independentes, e o marido era dizimista fiel, e o dízimo dele era uma quantia considerável. E a mulher sempre fala: mas não sei para que você fazer isso, para que você é dizimista, para que dar dízimo, para que dar dinheiro? Porque eles falam assim, quem é contra o dízimo sempre tem uma: para que dar dinheiro para pastor, né? Para que isso? Aí passaram-se os anos, ela fez as contas, falou assim: o marido, tanto que você é bobo, tem quantos anos você entrega dízimo? Vamos pôr aí, 10 mil reais por mês de dízimo. Em um ano dá quanto? 120 mil. 2 anos, 240 mil. Olha, 2 anos você entregando dízimo, dá para você comprar uma Ferrari 0 quilômetro. Foi, parabéns, verdade. Aí ela falou: consegui conquistar meu marido. Eu falei: pois é, eu entrego meu dízimo, não tem Ferrari, e você não entrega, cadê a sua Ferrari? Então tem pessoas que olham assim, para o outro ângulo. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, e se Ele disse que se nós fôssemos fiéis, nós comeríamos o melhor da terra, por que nós vamos duvidar disso? Por que nós vamos viver com tanta falta de fé assim? Então, meus irmãos, sejamos fiéis a Deus. Vamos caminhar sendo abençoados, abençoadores, e que você possa ter o desprendimento, e que você possa, vai ter gente que tem vergonha de dizer, né? Eu já falei aqui na igreja, Dr. Ray, é isso o nome daquele homem, que ele é até meio, Dr. Ray, as mulheres que gostam muito, que ele fala sobre plástica, como é que chama? Esteticista. Ele, em um programa de televisão a nível nacional, acho que no SBT, contando, eu não me lembro, sou muito ruim para guardar as coisas, parece que ele tem não sei quantas clínicas, né, nos Estados Unidos, e ele contando e mostrando uma casa. Vocês lembram o valor da casa dele? Olha o pastor pregando prosperidade, olha o pastor falando teologia da prosperidade. Não é isso não, irmãos. Estou dando um testemunho daquilo que nós ouvimos. Ele falou da casa que ele comprou lá, e na conversa ele falou: sabe por que eu tenho tudo isso, Eliana? Sabe por quê? Porque eu sou dizimista fiel. Não era um assunto, não era, mas ele falou, ele deu testemunho: eu sou dizimista fiel desde a minha juventude, eu sou um dizimista. Ele disse que tem tudo aquilo, e ele quis dizer assim: olha, eu dou glórias a Deus, porque eu sou uma pessoa abençoada por Deus, é Deus que me deu. Então, irmãos, nós temos, né, à nossa disposição muitas coisas, e muitas vezes nós sonegamos, nós deixamos de ser abençoados. Então, eu tenho aqui muita coisa anotada, que nós podemos falar ao longo dos nossos terças, pode ser na próxima ou nas outras, e eu queria vou insistir, porque como essa pessoa me fez uma pergunta, eu sei que tem algumas outras perguntas como essa. Dízimo, se você não é dizimista, você perde a salvação? Então, esse tipo de pergunta, né? Outras perguntas, que é uma empresa, como que a empresa pode se tornar dizimista, né? Então, irmãos, você que tem uma dúvida, ou você quer dirimir a dúvida, nós poderíamos ter colocado aí um papelzinho na mão dos irmãos, mas você faz aí, pode ser, faz. De repente alguém já te fez uma pergunta, você até respondeu, então você sabe também que é uma dúvida de alguém, você pode dirigir, não precisa, como é que fala, identificar não. Coloca ali na mesa de apoio, entrega para os irmãos, pode até pôr na salva, né? Depois os irmãos passam para nós vamos estar respondendo, tirando as dúvidas, porque esse é um assunto de muita importância, viu, irmãos? Tem gente que não gosta, tem gente que
é contra. Tem gente que encontra, olha, tem que ser voluntário. Aí alguém pega naquela parte. Mas tudo isso nós temos também dentro da palavra uma resposta, uma afirmação para você. E olha, é bênção para a sua vida, viu? É bênção para a sua vida ser dizimista, ofertante. Então, por que nós estamos falando? Porque nós queremos também que você seja abençoado, que você seja próspero na presença do Senhor, que você seja uma pessoa sempre abundante, tanto espiritualmente como materialmente, financeiramente, e o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Alguém aqui teria, não vou dar oportunidade não, só para mim perguntar, alguém aqui teria algum testemunho sobre a sua vida financeira, sobre você ser dizimista? Alguém aqui, se um dia fosse para contar, você teria um testemunho para contar? Ali, quantos irmãos? Então, irmãos, Deus é maravilhoso. E é um conselho, se existe alguém aqui que ainda tem dúvida, que não tem sido fiel, procure a consertar diante de Deus, resolver esta pendência, né? E você vai ser mais abençoado ainda. Nós vamos voltar, tem muitos assuntos importantes, né? Relacionados à fé, né? À nossa liberalidade, a nossa maneira como sermos abençoados. Então nós vamos posteriormente estar falando, e eu quero a compreensão dos irmãos, né, que os irmãos orem para que Deus possa abrir os corações de pessoas que estão até perdendo a oportunidade de serem abençoadas. Talvez alguém ache, mas eu tenho dinheiro, não estou devendo para ninguém, mas eles não estão vendo, né, quanto ele poderia ser mais útil na obra do Senhor e ser mais abençoado também. Amém? Então nós vamos louvar a Deus com o hino de número 46 e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Muito bem. Não devolveu aqui, eu vou contar aqui. Os 5 já devolveu, né? Glória a Deus. 46. Um perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei
e o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Graças a Deus. Temos alguns avisos aqui, irmãos. Para você que gostaria de aprender mais sobre a Palavra de Deus, o Departamento Teológico tem um convite especial. Participe do segundo café teológico com o tema Teologando com 2 Pedro, que se realizará sábado, dia 21 de novembro, às 19h30, na congregação do Bairro Popular. Preletor, pastor Douglas. Vai. Uma assinatura aqui que não entendi. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas com o presbítero Lázaro ou diácono Denimárcio, mesa de apoio. Próximo sábado teremos reunião de obreiros e esposa a partir das 14 horas e logo após as 18 se inicia a ceia do Senhor. Ação solidária em prol da reforma da igreja Congregação Vila Olinda, do pastor dirigente Davi, Congregação de Jesus, que estará vendendo cupons no valor de R$10 e 10 super prêmios serão sorteados. Garanta já o seu com o diácono Denimárcio na mesa de apoio também. Presbítero Francisco Tuneca e sua esposa pede oração em favor de sua bisneta Luísa de Uberaba, que se encontra enferma. Irmã Helena pede oração em seu favor, pois a mesma passará por uma cirurgia na data de amanhã. Muito bem, são esses os avisos e os pedidos de orações. Meus irmãos, olha aqui, ó. Chegou uma pergunta aqui, nós vamos responder, não hoje, viu? Terça-feira que vem. O homem trabalha e sua esposa cuida de casa e dos filhos. Na hora do dízimo, o marido tem que entregar o da esposa ou dos filhos também? É dúvida, né? Então, venha na próxima terça-feira, nas próximas terças-feiras nós vamos estar respondendo isso aí. E vou dar também um conselho para o marido, né? Que deixa a mulher cuidar da casa assim. Mas, irmãos, é muito bom alguns assuntos, né? É bom ou não? Alguns assuntos que às vezes a gente não fala, mas nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é para o bem, né? E também porque há um manual para que nós possamos segui-lo. Os dirigentes de congregação, nós teremos uma reunião, não é demorada, na sala 8, e também os agentes sociais. Só que eu vou ter que avisar que o coffee break é só para os dirigentes de congregação, né? Esposos, obviamente, e para os agentes sociais, né? Eles falam, eles inventaram os negócios agora de coffee break, né, irmão? Coffee break é um cafezinho, assim, reforçado, né? Tem um lanche ali, mas é para um trabalho que foi nos solicitado. Então, todos os dirigentes vão rapidinho para a sala 8, nós estaremos ali reunidos, e também os agentes sociais. Quero convidar aqui o pastor Jonas para estar orando, agradecendo a Deus por mais esse culto.
Não se esqueça, ceia nos próximos sábados às 18 horas, aqui no Templo Sede. Irmãos, vamos então agradecer a Deus. Assuntos assim como este nos ajuda, viu, irmão? É uma ajuda para a igreja. Leve essa mensagem no seu coração e ore por sua vida e faça isto e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai que estás no céu, graças eu te dou, meu Senhor, por estarmos no templo, na casa do Senhor. Nos ajude a amar a sua obra, Pai, amar mais, nos dedicarmos mais com aquilo que o Senhor tem nos dado. A benevolência do Senhor tem sido tão grande para nós. E como nós somos às vezes ingratos para com a tua obra. Abre o nosso coração e a nossa mente, Pai, para correspondermos com a obra do Senhor, ajudando com aquilo que o Senhor tem nos dado. Despede-nos em paz. Abençoa a tua igreja. Despede-nos nesta noite em paz para os nossos lares. Livra-nos do mal, das enfermidades, dos homens malignos. Pai amado, dai-nos constantemente a tua graça. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, agora e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. E todos dizem amém.